adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé, por favor. Dê um sorriso aí para o seu irmão, sua irmã que está do seu lado. Cumprimenta ele se você ainda não teve essa oportunidade. E aproveita, pergunta para ele: por que você está aqui hoje? Aí você vai responder para ele aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, quando ele olhou para a seara e falou assim: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Aí a gente olha para a igreja, vários lugares vazios, né? Onde estão esse povo? Será que eles não fazem parte da seara? Será que você não está aqui nessa noite se preparando para ser um dos ceifeiros do Senhor? Eu, você? É para a gente analisar isso e perceber que muitos não suportam as tribulações desse mundo. Muitos não são capazes, de pagar o preço para seguir a Jesus. E que bom que você está aqui nessa noite para ouvir isso, porque muitas vezes a pessoa não vai ter a outra oportunidade. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a pouco, Tiago diz que nossa vida é momentânea, passageira, é como um vapor. Então a gente pode estar aqui hoje, como pode não estar amanhã. E para isso a gente tem que estar preparado para isso. Eu ouvi uma ministração que o pastor ministrou alguns tempo atrás. E essa ministração falou muito comigo. Como que a gente vai conseguir enfrentar as lutas, as tribulações, como que a gente vai estar preparado a cada dia para isso? E a gente teve, uma grande oportunidade de sair vitorioso em Cristo Jesus, porque Cristo esteve conosco nesses tempos de pandemia. Analise a nossa igreja, não que nós somos perfeitos, nós não queremos dizer isso, mas analise a nossa igreja, pela graça e misericórdia do Senhor. Aprove a nós estarmos aqui ainda essa noite, nesse tempo, para ouvir o Evangelho, para cada dia mais se fortalecer na presença do Senhor. E essa ministração diz assim, o título é: quanto tempo vai durar o seu deserto? Se você tem oportunidade, você que está aqui nessa noite, se você está em sua casa ouvindo, assistindo essa live dessa noite, pare um pouco e ouça essa ministração com atenção, que você vai ver que é forte. Porque muitas vezes nós passamos por os desertos e nós não sabemos vencer no deserto. Então, lá o pastor fala assim, que o povo estavam presos no Egito, não reclamavam. Imagine nós, quando nós estávamos no mundo, a gente ia para as baladas, ia para as bebedeiras, fazia isso, fazia aquilo, a gente não reclamava. Mas quando o povo saiu do Egito, que foram postos em liberdade, aí eles murmuraram. Quando estava preso, estava tudo bem. Quando foram colocados em liberdade, eles murmuraram, reclamaram. E muitas vezes isso acontece conosco dentro da igreja. Nós fomos libertos do mundo, nós estamos aqui. Aí quando vem uma pequena luta nas nossas vidas, quando nós devíamos correr para os braços do Pai, a gente pega e vai murmurar e vai reclamar. E não é para isso. Então diga assim, levanta sua mão e diz assim comigo: eu estou sendo preparado para ser um dos ceifeiros do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça.
Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, trazido pela presença do Teu Espírito que nos convenceu a estarmos aqui, Pai. E desde esse momento nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra. Queremos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de trazer, Senhor, a revelação da Tua palavra, que não fique só na letra, que não fique só na ministração, mas isso seja como águas vivas fluindo no nosso interior, Pai. Para que nós possamos vencer qualquer luta, qualquer tribulação, para que nós possamos vencer, Senhor, as adversidades desse mundo, porque a palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Cristo mesmo diz, mas nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, Pai. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra, mais do que vencedores, Pai. Porque o Senhor nos libertou, o Senhor achou graça em nós, o Senhor nos trouxe para a luz da Tua palavra, do Teu Evangelho, e nós queremos, ó Deus, a cada dia, Senhor, mover as águas, Senhor, e transbordar dessa Tua graça, desse Teu favor, desse Teu amor, para aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, para aqueles que são dos nossos, Senhor, da nossa família, que ainda não tem a revelação. Nós queremos, Senhor, ser a luz desse mundo, nós queremos ser o sal dessa terra, nós queremos, ó Deus, ser a carta de Cristo, para que nós, onde nós formos, nós sejamos testemunho vivo, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós nessa noite destronamos todo o intento do maligno nas nossas vidas, nós colocamos por terra todo o levante de Satanás e seus demônios contra as nossas vidas, contra a ministração da Tua palavra. Nós colocamos por terra, Senhor, tudo aquilo que é impedimento, Senhor, da Tua graça nesse local, Pai. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para mover em cada um aqui, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, sair daqui, Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua revelação, Senhor. Nós queremos sair melhor do que entramos, porque a Tua palavra é viva, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender a como andar, Senhor, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Onde estão os mais do que vencedores nessa noite? Saiba que você está aqui porque o Senhor te encontrou. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Por muito tempo andei sem Te conhecer, vivia preso em mim, pra me satisfazer.
vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou, seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou, o teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar. Mais uma vez. O teu amor, você é nova criatura, você é filho amado do Senhor, você é livre, você pode declarar. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aplauda Ele. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos encontrou. Nós estamos aqui nesta noite porque nós somos salvos, nós somos libertos. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está passando por alguma situação, declare: a alegria do Senhor é minha força. Acabou o dinheiro, a alegria do Senhor é a minha força. Tem alguém doente na família? Declare para o inferno ouvir: a alegria do Senhor é a minha força. Em nome de Jesus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Declare: se tua presença só traz alegria. Demônios, escutem. Se tua presença só traz alegria, oh, Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força.
anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. E tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, declare a palavra. Se tua presença só traz alegria, declare com todo o seu coração. Se tua presença só traz tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Obrigada, Pai. Oh, Senhor, Tu se faz presente no nosso meio. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Abra o teu coração. Peça para Ele construir em ti um espírito inabalável, uma fé inabalável. Oh, Senhor, que possa vir os vendavais, que possa vir a chuva, mas que a nossa casa esteja firmada na rocha que é a Tua palavra. Oh, aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mais uma vez, declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
Exalte o nome do Senhor. Levante sua voz. Levante um clamor a Ele nesta noite. Ei, Senhor, Tu és poderoso. Tu és soberano. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Deus. Teu nome está acima de todos os nomes. A Tua glória resplandece sobre a terra. Oh, Santo, Santo. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Saiba disso, Ele nunca te abandona. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Messias e Cristo derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Exalte o nome do Senhor. Levante a sua voz e cante. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu. Nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito possa nesta noite nos envolver e que todo este ambiente seja tomado pela Tua doce presença e que possamos receber algo nesta noite que só o céu pode nos dar. Por isso desarmamos a nossa mente, abrimos o nosso coração e dizemos: fala que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será.
Amém. Pode sentar. Davi, não sei o que te pedir. Baixa só um pouquinho aqui em cima. Por favor, só um pouquinho. Eu acho que está um pouco seco para mim aqui. Se colocar um efeito, melhora. Boa noite. Estão bem? Diga, pela fé tudo me vai bem. Sempre quando alguém perguntar para você como é que você está, você diz, pela fé tudo me vai bem. Por quê? A nossa tendência é muitas vezes aquela tendência carnal, onde nós temos vontade de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar. Mas o Filho de Deus é aquele que se levanta em fé, para ver Deus operando, e todo louvor, honra e glória é para Ele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diga aí para quem está perto de você, Deus tem algo para a sua vida. Eu sei disso, eu creio e profetizo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito está neste lugar, o Teu Espírito está junto daquele que neste momento está cultuando conosco de casa, do trabalho, em trânsito, no seu carro, aquele que está viajando, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, envolve cada uma destas pessoas, aqueles que vão ouvir esta mensagem depois de gravada, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra linda na vida de cada um deles. Amém? Gostaria de reforçar o pedido que sempre faço a vocês, que é de compartilhar o culto desta noite, seja um missionário e um evangelista do século 21, que outras pessoas possam ser abençoadas com a sua amizade, porque eu sei que na sua rede de relacionamentos, você tem pessoas aí que precisam muito de uma palavra especial da parte de Deus, e você é um agente de Deus para abençoar a vida delas, tá? Não esquece de curtir, não esquece de deixar o seu comentário e de seguir Igreja da Fé Cristã. Temos o nosso canal no YouTube, inúmeras pregações ali que vão abençoar sua vida. Também não esquece de dar o seu like, o seu joinha e de deixar o seu comentário, é muito importante. Muitas pessoas se queixam de estarem fracas, de enfrentar muita oposição espiritual, e eu digo, olha, se você não ouvir a palavra, se você não se expor à palavra de Deus, você não vai conseguir romper. Então é muito importante que vocês se disciplinem nesse sentido. Amém? Amém? Nós temos falado na sexta-feira um pouco sobre fé. O que é fé? Como vem fé? Como usar a fé? Como renovar a fé? É muito importante, cuidado aí, tá? Com o telão. É muito importante você compreender aquilo que já vimos em lições anteriores. O justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Você precisa compreender que a Bíblia, ela se refere a você. Por quê? Você foi justificado por Cristo. Ele te encontrou e te perdoou dos seus pecados, para que você pertencesse à família de Deus. Existe hoje algo muito sério, que precisamos falar para que a sociedade entenda. Muitos
pensam que são de Deus sem ser de Deus. Muitos pensam que faz parte da família de Deus sem fazer parte da família de Deus. E só tem uma forma da pessoa entrar para a família de Deus, e é crendo em Jesus. Quando você recebeu Jesus no seu coração como seu único Senhor e suficiente Salvador, você entrou para a família de Deus. Quando você disse assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Amém? Quando você fez isso, espiritualmente, algo aconteceu. Diga, quando eu fiz isso, espiritualmente, algo aconteceu. Talvez você não tenha sentido absolutamente nada. Por quê? Porque fé não tem nada a ver com sentimentos. E depois de um tempo, você acha que Deus precisa te dar um sinal. Para tudo aquilo que você ora, você diz: Deus, me dá um sinal. Quem pediu um sinal foi Gideão, na velha aliança. Ele era um juiz, foi levantado como juiz, um homem de Deus. Então, ele pedia um sinal. Agora, no Novo Testamento, nós não pedimos mais sinal, nós temos uma testificação interior. O Espírito Santo, ele confirma no nosso coração. Quando sentimos aquele sentimento aveludado, quando temos aquele sentimento de tranquilidade, de paz, nós sabemos que Deus está no assunto. Quando você parece que está lavando o pé com meia, você diz: algo está errado. Então, você não tem segurança e nem conforto para tomar uma decisão. Muitas pessoas erram porque elas querem tomar decisões do dia para a noite. E decisões, muitas vezes, vão implicar numa marca que vai ser duradoura na sua vida. Então, algumas decisões não dá para decidir assim, rapidamente. Com quem eu vou namorar? Por quê? Você está decidindo o teu futuro. Que curso eu vou fazer? Por quê? Você está decidindo o seu futuro. Algumas decisões que você precisa tomar, elas precisam ser regadas com muita oração, com jejum. E você não pode se apressar. A Bíblia diz assim: aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê. Então, muitas vezes nós erramos porque somos apressados demais. E muitos dizem: não, eu já orei, eu já jejuei, subi e desci do monte, Deus já falou comigo. E no fundo, por conta da nossa experiência, nós sabemos que Deus não falou nada. Mas a pessoa bate o pé e diz que Deus falou. Depois de um tempo, nós vamos ver que realmente Deus não tinha nada a ver com aquela história, com aquela decisão, com aquela escolha. Então é muito importante você compreender o seguinte: eu preciso caminhar em responsabilidade espiritual. Diga comigo isso, responsabilidade espiritual. Quando nós vamos, por exemplo, para Eclesiastes, capítulo 5, Eclesiastes, capítulo 5, acharam? Aleluia.
Eclesiastes capítulo 5. Coloca para mim a partir do versículo, deixa eu dizer para você aqui qual é. Versículo de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, você costuma muitas vezes quebrar sua palavra com pessoas. Não deve. É uma questão de caráter. O crente, ele precisa entender que o seu dizer é sim, sim, não, não. O que passa disso, diz a Bíblia, é de procedência maligna. Então nós precisamos compreender o que é responsabilidade espiritual. Isso está ligado à lição sobre fé. Olha o que diz. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ou seja, aqui nós estamos falando da nossa postura em relação às coisas espirituais. E quando falamos daquilo que é espiritual, nós falamos de Deus, porque nós cremos que Deus é soberano e opera no reino espiritual a favor da sua igreja. Quando a Deus fizeres algum voto, ou seja, Deus ele espera que eu me comprometa com Ele. E a maior parte hoje dos crentes, eles não querem se comprometer com Deus. Aliás, eles não querem se comprometer com nada. Não querem estar amarrados com nada. E por conta disso, retardam certos processos em suas vidas. Porque, muitas vezes, você precisa compreender o que é responsabilidade. E aqui no caso nós estamos falando de responsabilidade espiritual. Esta responsabilidade espiritual é que vai nos permitir funcionar no reino de Deus. Então diz aí, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes de cumpri-lo. Então muitos não querem se comprometer. Por quê? Porque vivem uma vida alienada. Não estão preocupados em construir. Vivendo o acaso da vida, está tudo bem. Eu já falei, é como um barquinho na correnteza que pode parar nas pedras ou parar na praia. Mas você precisa passar a direção da tua vida a Deus, e a gente só faz isso pela fé. Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus pode cuidar da minha vida melhor do que eu mesmo. Então eu preciso trabalhar minha fé, para eu poder entregar minha vida de verdade a Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus sabe que os crentes são ansiosos, preocupados, perturbados, solícitos. E nós precisamos trabalhar nossa fé para romper, para viver aquilo que Deus tem de fato para a nossa vida, porque na limitação da nossa capacidade, nós vamos alcançar muito pouco. Aquele que alcançar muito, pode ter certeza que Deus tem muito mais preparado para a vida dele. Então o que é fé? Fé é você entender que Deus tem grandes coisas preparadas para você, e que você precisa romper esta bolha, você precisa sair fora da casca, para viver o sobrenatural de Deus. Caso contrário, você vai viver uma vida de limitação, de bloqueio, de impedimento. Você vai viver uma vida de impossibilidade. Agora, quando você começa a liberar a tua fé, você entende aquilo que eu falei há pouco. Eu
sou justo por Jesus, Ele morreu por mim, derramou seu sangue por mim, sou seu filho, pertenço à sua família, eu estou revestido de autoridade, para poder viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, por que é que nós muitas vezes não vivemos isso? É porque no fundo nós não acreditamos. A gente acredita no seguinte: a vida é dura, a coisa é complicada, é tudo muito difícil. Outros têm mais sorte do que eu, e a gente sempre, mesmo sendo igreja, coloca os olhos em outras pessoas. É ímpio, mas prospera. É ímpio, mas ganha dinheiro. É ímpio, mas está melhor do que eu. Eu estou dentro da igreja e estou vivendo uma vida de limitação. Quando a gente faz isso, primeiro a gente está tendo um olhar de inveja. Você está se medindo pela régua do outro. Deus, Ele tem poder de fazer muito mais para você como filho, mas enquanto você não compreender que você é filho, e é filho amado, e a gente já trabalhou isso, você vai viver aquela vida costumeira que você vive. Então o que é fé? Fé não é eu orar de vez em quando, e eu tomar posse de vez em quando. Diga comigo, obstinação. Você precisa ser obstinado. Aquilo precisa ser algo assim muito forte dentro de você. Entendeu? Eu quero romper, eu quero romper, eu quero romper. Todos os dias você vai declarar isso, vai profetizar isso. Eu quero romper. Todo dia você vai decretar isso. Você vai pronunciar isso. Você não vai só pensar. Você vai abrir a boca e vai colocar para fora. Eu vou ensinar esse princípio já, que é uma arma poderosa na liberação da fé. Eu preciso só terminar aqui, ó. Então tem gente que não quer compromisso. Por exemplo, ó, um filho dentro de casa, é uma luta para pedir para ele limpar o quarto, arrumar a cama, jogar o lixo. Então, se o teu filho não aprender a ter compromisso na casa onde ele mora, ele dificilmente vai ser sucesso na vida. Por conta da preguiça, por conta da indolência, por conta da negligência. Muitas vezes a nossa vida exterior está bagunçada por conta da nossa vida interior. Então você precisa trabalhar esse compromisso na sua vida, e você precisa estimular, por exemplo, os teus filhos a terem certas responsabilidades. E eles precisam se comprometer. O que é se comprometer? Você não precisa falar todo dia a mesma coisa. Quer ver? Olha o que é o poder da fecundidade. Fala comigo isso, poder da fecundidade. Deus pega uma semente e Ele abençoa esta semente, dizendo que toda vez que aquela semente for plantada, ela vai produzir árvore frutífera. Então, este é o poder da continuidade. Quando o seu filho compreende o que é responsabilidade e compromisso, ele vai pensar, sempre que tiver louça suja em cima da pia, minha mãe não precisa mandar eu lavar, nem meu pai. Eu quero contribuir para que a nossa casa esteja sempre limpa e organizada. Ah, pastor, sinto muito. Isso é teoria, na prática não funciona. Até um gatinho, a gente coloca lá uma caixinha de areia e ele vai fazer suas necessidades naquele canto. E você diz que o teu filho não tem jeito. Sabe por que não tem? Porque você facilita demais. Não estou falando que é para brigar, não estou falando que é para forçar, porque tudo aquilo que nós assumirmos de compromisso não tem que ter o peso da obrigação.
tem que ter o peso do prazer. Então, o teu filho, quando compreende este princípio, ele vai funcionar, e você não vai se desgastar. O poder da fecundidade, Deus disse para a semente: todas as vezes que você for plantado, você vai produzir árvores frutíferas. Deus não tem que pegar todas as vezes a semente e dizer assim: semente, você vai produzir árvores frutíferas. E Deus ficar na eternidade só dando a ordem para a semente. Ou dando ordem para os animais, sejam frutíferos. Ou dando ordem para o homem, sejam frutíferos. Povoai a terra, crescei-vos e multiplicai-vos. Não. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de compromisso. Por que é que você precisa estudar? Por que é que você precisa se desenvolver profissionalmente, se capacitar? Busca uma área que você se identifica, que você gosta, para dar certo. Não só para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Você tem que ter prazer de fazer o que você faz. Aquilo vai deixar de ser um trabalho e vai ser um hobby para você. Você precisa fazer aquilo que você faz de forma apaixonada. E nós não podemos perder o encanto pela vida. Por quê? A fé é afetada quando você perde o encanto pelas coisas. Você pode ser um frequentador de igreja, você pode até servir na igreja, você pode ser um dizimista, um ofertante fiel, mas quando você compreende o teu papel no reino de Deus, o teu papel é de brilhar. Sabe o que é brilhar? Você precisa ser uma pessoa de sorriso aberto, de olhar vivo, uma pessoa afetuosa, uma pessoa para cima, uma pessoa legal, uma pessoa simpática, uma pessoa amável. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão querer estar à sua volta, pessoas vão querer caminhar com você, pessoas vão querer aprender o que você aprendeu. E quando nós falamos em ser discípulo de Jesus, nós precisamos desse espírito, porque quando a gente não tem esse espírito, as pessoas não vão ver Jesus em nós. Eu posso falar que tenho Jesus, mas é da boca para fora. Eu tenho que falar do coração para dentro. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tem alguma coisa diferente que ela não tem e está procurando. Então hoje, por exemplo, os crentes, eles são mal resolvidos na vida, são extremamente problemáticos, são chatos, são enrolados, são preguiçosos, são indolentes, são atrapalhados. Tudo aquilo que não é para o crente ser, o crente acaba sendo. Ele dá mau testemunho para os vizinhos, ele dá mau testemunho no trabalho, ele dá mau testemunho na escola, ele dá mau testemunho na faculdade, ele dá mau testemunho na rua, ele dá mau testemunho na igreja. Como é que nós precisamos fazer? Nós precisamos dizer: Deus, eu quero ter uma fé operante. Eu quero ter uma fé eficaz e eficiente. Eu quero funcionar, porque muitas vezes nós não funcionamos. Se você não funciona na sua vida pessoal, como é que você vai funcionar no reino de Deus? E como é que você vai funcionar no reino de Deus e não vai funcionar na sua vida pessoal? Então, quando eu começo a entender um pouco sobre essa questão de responsabilidade espiritual, vamos terminar esse texto. Quando a Deus fizeres algum voto, então, nós somos desafiados por Deus a nos comprometer com Ele. Esse voto representa compromisso.
E esse compromisso pode ser de vários tipos. Deus, eu não vou perder mais reunião de sexta-feira, eu quero fazer aqui um voto contigo. Deus, eu não quero mais perder os cultos da minha igreja, eu vou estar aqui na sexta, vou estar aqui no domingo, posso vir me arrastando, mas eu virei. Deus, eu não preguei para ninguém esse ano, não ganhei uma alma para Jesus, não evangelizei nenhuma pessoa. Eu quero ganhar alguém para Jesus. Eu quero pregar para alguém, eu quero evangelizar. E isso precisa queimar no nosso coração. Sabe por quê? Imagina você com a sua loja e você tem um vendedor que não vende um par de sapato. Você tem uma vendedora que não vende um vestido, uma saia. Você tem vendedores que não cumprem o papel deles, porque eles acham que é o seguinte: a pessoa vai aparecer lá, se quiser comprar, comprou, se não quiser comprar, não comprou. Não é assim que funciona. Qual que é o papel do bom vendedor? Convencer aqueles que entram na loja a comprar. Teve um camarada que ele ganhou como o maior vendedor da loja, e ele era uma pessoa improvável, ninguém estava acreditando nele, ele não era um bom vendedor, até que ele aprendeu a ter iniciativa. Aí perguntaram para ele: como é que você vendeu tanto como você vendeu? Ele falou: muito simples. Um homem entrou aqui querendo comprar um anzol. Aí eu ofereci para ele a linha certa para o tipo de peixe que ele ia pescar. Aí eu vendi para ele a vara de carbono, vendi para ele o molinete, vendi para ele a capa de chuva, vendi para ele os apetrechos, e perguntei se ele tinha um barco. Ele falou que não. Vendi para ele uma lancha, vendi um motor de popa, e ele então se tornou o maior vendedor da loja, e ninguém apostava nada nele. A pessoa entrou para comprar só um anzol, ele podia ter vendido o anzol e beleza, vai com Deus. Mas ele instigou aquele homem a comprar aquilo que ele não queria comprar. Sabe que no reino de Deus, nós somos assim descomprometidos. Nós achamos que entrando e saindo dos cultos está tudo certo. E Deus nos chamou para sermos discípulos. Vamos voltar aí já. Coloca Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide. Olha só, o que é o evangelho? Deus está falando comigo e com você. Eu tenho que ir. Aonde? Para onde? Para onde o Espírito me levar. E para onde o Espírito me levar, ali eu vou frutificar. Ali a obra será feita. Ali minha oração será atendida. Ali um milagre vai acontecer. Ali os demônios vão ser expulsos. Ali a pessoa vai ser curada. Mas nós precisamos compreender que o maior segredo é pregar Jesus para as pessoas, porque no topo de tudo vem a salvação. Eu preciso me preocupar com a salvação daqueles que convivem comigo, e nós não nos preocupamos. É muito sério isso. Você acha que vai para o céu, está tudo certo. Você não quer saber se a pessoa que convive com você, que você gosta, que você quer bem, que você ama, vai para o céu. Você pensa o quê? Não, é uma boa pessoa. E por ser uma boa pessoa, ela merece o céu. Só que para ela entrar no céu, ela precisa receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E a Bíblia manda você ir pregar para essas pessoas. Então olha só como fazer discípulo é trabalhoso.
Portanto, ide. Quanto tempo faz que você não vai? Não prega para ninguém? Assim, ó, eu vou sair hoje para levar Jesus para alguém. Eu vou sair hoje para pregar para alguém. Eu vou sair hoje para fazer uma visita. Tem gente que quer pregar para crente. Já viu isso? Tem um evento na igreja, só dá crente. Quando é feito o apelo, quem quer receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Tem um monte de crente que levanta a mão e vem para frente. Porque o pregador é novo. Você já recebeu Jesus, você já é de Jesus, você já se batizou, os demônios já saíram de você, você está sendo cuidado. É para aquele que ainda não entregou a vida para Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o que significa isso. Deus fala comigo primeiro, e aquilo que eu estou vivendo é aquilo que eu vou ensinar para os outros. Se eu não obedeço aquilo que Deus me mandou guardar, através da palavra e do evangelho, a minha pregação, a minha ministração, ela não vai ter força, ela vai ser vazia. Porque a unção está na minha experiência com Deus. Diga, a minha unção está na experiência que tenho com Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que significa isso? Quando você for pregar o evangelho, você não vai sozinho, eu vou com você. Quando você impor as mãos, eu vou impor as mãos com você. Quando você fizer uma libertação, eu vou estar fazendo essa libertação com você. Quando você orar por cura, você vai ver esta cura, porque eu estou com você. Obrigado, volta lá. Eclesiastes 5, versículo 4. Olha o que diz. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Olha o que a Bíblia chama. A Bíblia chama aquele que promete e não cumpre aquilo que promete de tolo. Ele não tem consciência do que ele está prometendo e para quem ele está prometendo. Então ele quebra os votos dele sempre. Então ele entra debaixo de maldição por conta da desobediência. E ele não vai ter uma vida de paz, de alegria, de harmonia, de prosperidade, de vitória, de bênção. E é sério isso. O que votares, paga-o. Agora, olha o que diz embaixo, e muita gente se apoia nesse versículo. O próximo, filho. Melhor é que não votes, do que votes e não pague. Então tem gente que fala assim, ó, pastor, eu prefiro não votar nada. Eu prefiro não prometer nada. Deus sabe que eu não vou oferecer nada para Ele. Deus sabe que Ele não pode contar comigo. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que ganhou um talento, ele enterrou. Como eu te conhecia, fiquei com medo da cobrança. A cobrança virá. E Deus vai falar com você. Enquanto você estava dormindo, aquela pessoa estava morrendo. Enquanto você estava se deleitando na vida, aquela pessoa estava pecando. O diabo estava escravizando, o diabo estava martirizando, o diabo estava torturando. Então qual que é o nosso papel como igreja? A Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então qual que é o meu papel? Eu preciso anunciar Jesus, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele desfaz tudo aquilo que o diabo está fazendo. A pessoa deixa de andar em cegueira espiritual, ela abre o coração para Jesus,
ela começa a andar na presença do Senhor, ela começa a viver, não a religião, ela começa a viver o Cristo. Próximo. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. O que significa? Você ora uma coisa, só que você faz outra coisa. Você promete uma coisa para Deus, só que na verdade você não está disposto a entregar. Lembra daquele fazendeiro? Ele tinha lá 2 vacas que estavam parindo, e tinha uma que estava assim com dificuldade para nascer o bezerro. Aí ele orou e disse: Deus, eu quero te entregar um dos bezerros, eu quero te oferecer. Então que nasça esse bezerro forte, bonito, com saúde. Aí o que foi que aconteceu? O bezerro nasceu e morreu, não aguentou. Ele falou: olha Deus, eu ia te entregar esse bezerro, ele morreu, quer dizer, o problema é seu, né? O azar é seu. O que ele tinha que ter feito? Senhor, eu quero te entregar esse bezerro que já nasceu e está vivo, independente do outro viver ou morrer. Eu quero te entregar sempre o meu melhor. O que a gente faz? Sempre a gente oferece o nosso pior. Na hora da oferta, o que você faz? Abre a bolsa, abre a carteira. O que a gente geralmente faz? Pega a menor nota. Por quê? A gente fala: não, se eu der, vai fazer falta. Isso é falta de fé. Eu não posso dar. Eu estou passando uma situação difícil. E se você for analisar a sua vida, o que você gasta em juros, multa, encargo, prejuízo? Quando você pensa: está tudo legal, o que acontece? Queima uma geladeira. Teve um irmão que falou: pastor, você precisa orar na minha casa, não é possível. Queimou a geladeira, pastor, queimou micro-ondas, queimou o chuveiro. Está queimando tudo lá em casa, pastor. Primeira pergunta que não quer calar: irmão, você está dizimando e ofertando? Ele falou: não, pastor, não estou. Então esse espírito entra na vida da pessoa e dá prejuízo. Aí você vai ver o prejuízo, você pensa assim: ó, nós nunca demos uma oferta nesse valor na obra de Deus. Nunca demos. Então quando você se torna ousado naquilo que você faz, e você diz: não, é final de ano, nós sempre pregamos aqui sobre a bênção dobrada, né? Por quê? Por conta do nosso salário, nós temos o nosso 13º, e também nós dizimamos em cima do nosso 13º, então nós cremos nessa bênção dobrada, e nós não fazemos por interesse, mas nós sabemos que toda semente que nós plantamos, vai ter colheita. Então quando a gente para analisar a nossa vida, a gente vê quanto de prejuízo a gente tem, quanto de dinheiro a gente perdeu. E olha, eu quero desafiar você a fazer esse balanço de vida no final do ano. Nós já estamos no mês de novembro, quase no finalzinho de novembro. Se você não tem o seu controle, você precisa ter o seu controle. Por quê? Você precisa saber quanto você ganhou de dinheiro esse ano e quanto você perdeu de dinheiro, quanto você deixou de ganhar. Aí você vai entender aonde está o gargalo, aonde é que o inimigo tem assaltado você. O prejuízo, o dano, o atraso que você teve na vida. Nós fizemos uma consultoria uma vez,
E a empresa era grande, ou de porte médio, só que a pessoa, ela tinha se perdido nas contas há um tempo, e ela pagava por mês de juros, multa, encargo, uma fortuna, quase 50 mil reais. Eu disse, quando foi que você entregou uma oferta dessa na casa de Deus? Nunca. Mas todo mês o diabo estava assaltando, estava roubando, estava tirando deles. Então, qual foi o conselho de Deus para Adão? Adão, você precisa cultivar e guardar. Então nós precisamos aprender o princípio pela fé do cultivar e do guardar. Você sabe quanto é, como é difícil você ganhar o seu dinheiro, mas você perde numa vacilada. Por quê? A gente não sabe usar cartão de crédito muitas vezes, aí o cartão de crédito vira cartão de dívida, aí daqui a pouco você se vê enrolado, daqui a pouco os juros são muito altos, daqui a pouco estão impagáveis, daqui a pouco você desiste. E aquilo é uma bola de neve. Tem um versículo na Bíblia que diz, sede fiel no mínimo, que te colocarei sobre muito. Fala a respeito de pagar o mínimo do cartão de crédito. Obviamente estou fazendo uma brincadeira, mas se você só paga o mínimo, com certeza aquele valor vai virar uma bola de neve e vai te engolir. Então nós precisamos orar e pedir para Deus pela fé o dom de governo. Numa determinada altura da minha vida, um pastor que me mentoreava e que era meu professor na faculdade, no curso de pós-graduação, ele me perguntou, Alberto, você já ouviu falar no dom de governo? Eu falei, já. Você já orou e pediu para Deus esse dom de governo? Eu disse, não. Ele me perguntou, você quer que eu ore e abençoe você com o dom de governo? E ele era um pastor bem sucedido. Eu falei, quero. E ele orou por mim. A minha vida mudou depois daquela oração, mas não foi porque ele orou tão somente, foi porque eu me posicionei em Deus. Eu me tornei uma pessoa mais ousada, eu comecei a fazer plantios que eu não fazia, eu comecei a crer na palavra profética, mas crer de praticar, não só assim, crer de fazer aquilo que é óbvio. Não, eu faço a minha parte e está tudo certo. Então, eu não dizimava mais 10% de quanto eu ganhava, era 10% de quanto eu queria ganhar. Eu estabelecia metas de 3 em 3 meses. Aí tem gente que é contra, fala, não, reino de Deus não é negócio. Um dos assuntos mais falados na Bíblia é sobre dinheiro. E a Bíblia diz, Jesus nos ensinou, que o dinheiro é algo espiritual, e chamou Mamon de Deus. Nós não podemos servir a 2 deuses. Então, Deus ele quer te liberar para viver aquilo que você não viveu ainda. Mas se você tiver preso, aquilo que muitas vezes você não quer soltar por conta de uma limitação, de um bloqueio, de impedimento, medo de sofrer, medo de não dar certo, medo de passar por águas agitadas, eu quero te falar que foi assim que o Senhor capacitou e preparou Pedro. As pessoas podiam rir dele porque ele andou por sobre as águas e afundou, mas foi o único que teve fé e ousadia profética para sair do barco e andar nas águas naquelas condições. Do mar extremamente agitado, nervoso. Ele quase morreu, mas ele aprendeu a maior lição que podia aprender. Jesus tira ele do fundo e diz assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? E essa palavra é para nós hoje, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que você duvida?
Por que você não crê? Eu vou romper, eu vou dar certo, eu vou acontecer, eu nasci para vencer, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida, porque o meu testemunho será muito grande nesse lugar, no meio da minha parentela. Por que Deus fala para Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela? Por quê? Ele queria mostrar para a parentela e para a casa de Abraão, o que era servir a Deus de verdade, o que era ser comprometido com Ele, o que era assumir responsabilidade espiritual. É o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Caso contrário, você vai viver uma vida normal, parabéns, está ótimo, está comendo, está bebendo, está dormindo, mas você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, a alegria de Deus deve nascer dentro de você. Sabe quando vai nascer? Quando você pregar para alguém, ver ela se convertendo, deixando as drogas, os maus caminhos, consertando o casamento, progredindo na vida. Quando você dá um conselho sábio para essa pessoa. Então você vai descobrir o teu propósito, você vai começar a funcionar no reino de Deus. Porque você foi chamado para o reino, e ser do reino não é só trabalhar, ganhar dinheiro e viver como você acha que deve viver. Quando nós olhamos, por exemplo, para quem serve a Deus, me disseram assim, pastor, você não imagina a alegria do Toninho Eiras fazendo papel no teatro. Ah, mas eu fiquei tão feliz, né, Rose? Eu fiquei tão feliz, e é milagre mesmo. Qual é o personagem dele? Samuel, tem cara de Samuel. É milagre. Então, sabe, aquela alegria de servir, aquela alegria de funcionar. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, a igreja não faz nada. Quando faz, não participa. Quando faz, não apoia. Quando faz, não abençoa. Então, como é legal ver a igreja mobilizada, e vocês entenderem que esse trabalho é um trabalho evangelístico, é um trabalho, você convida alguém da família para vir num culto, ele não quer vir, mas quando você fala, olha, você é Natal, eu estou te convidando para assistir uma peça de Natal, a pessoa vai, e fala, olha, eu vou contracenar, eu vou ser um personagem, eu vou ser Samuel, fala, não acredito, pois é, a pessoa vem, e sabe o que acontece? A pessoa é tocada. Eu trouxe meu professor de inglês, ele nasceu na Holanda, e numa determinada parte da peça, quando os irmãos começaram a cantar, eu não sei como é que chama, eu acho que é Ó Vinde e Adoremos, né? Oh come, all with faithful, joyful and triumphant, oh come, true bearing dream. Aí ele começou a chorar, eu dei um abraço nele, falei, o que acontece? Eu me lembrei de algo da minha infância, que me bateu forte. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu me lembrei da minha mãe na Holanda, naquela época, era uma época de muita crise, de muita pobreza, de muita necessidade, e a minha mãe, por conta de um leite, para nós, seus filhos, ela deu em troca a blusa dela no frio. Então ele foi transportado para aquela lembrança, ele começou a pensar na mãezinha, ele começou a pensar, sabe, nas dificuldades que ele enfrentou na sua infância, como a coisa era difícil na sua terra. Ele foi tocado profundamente, ele falou, essa foi a peça mais linda que eu assisti na minha vida, e olha que ele é muito viajado. Então Deus fala de diversas formas, Deus toca de diversas formas, nós só temos que colaborar com Deus, se você não colabora, pelo menos não atrapalha. Então, o que a gente tem que fazer? Os ingressos já estão disponíveis, vocês podem falar com a Lazy,
ou com alguém que já dispõe desses ingressos, para você presentear alguém, para você compartilhar, mas faça com responsabilidade espiritual. Não chega aqui faltando um dia para a peça e diz: olha, eu não consegui vender nenhum. E toda a renda é revertida em prol do próprio teatro, porque não fica barato. Só para filmar é 2.500, 3.000. A gente viu um telão para alugar, sabe quanto? 4.000. A gente vai ter que alugar a iluminação, também fica para lá de 1.000. A maior parte das roupas a gente tem, mas vai ter que confeccionar novas roupas, novos adereços, novos pendulicários. Então, gente, é muito gratificante fazer o reino de Deus, mas é desafiador. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser aquela pessoa que é por Jesus, que é pela família de Deus, que é pela igreja, sabe? Você tem que orar e falar: Senhor, que eu seja apaixonado pela obra, que eu possa pregar para alguém, que eu possa evangelizar alguém, que eu possa visitar alguém, que eu possa ajudar alguém, que eu possa estender a mão para alguém, que eu possa trazê-la no teatro, que eu possa dar carona para o culto. Aí você vai ver tua vida sendo abençoada de uma outra forma. Quando você começa a viver o reino de Deus e dizer assim, e outra coisa, lidar com gente não é fácil, porque as pessoas são complicadas. Acho que é Deus querendo falar alguma coisa comigo que eu esqueci. Ele falou que eu preciso desbloquear não sei o quê. Então, queridos, nós precisamos ter essa compreensão em nome de Jesus. Sabe, Deus, qual é a tua vontade para mim no dia de hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Aí Deus vai começar a fazer. Você vai saber de uma pessoa que está precisando de uma visita, que está precisando de uma oração, que está precisando de um atendimento, que está precisando de uma ajuda. Cuidado para emprestar dinheiro, senão você se enrola. A pessoa muitas vezes não está precisando de dinheiro, ela está precisando de direcionamento para a vida dela. Por que está faltando dinheiro? Não está administrando, está gastando mais do que ganha. Então ela precisa trabalhar essas questões, senão é aquela moedinha que vai para a canequinha do diabo, não tem volta. Quando é um alimento, quando é um remédio, é outra coisa. Quando é uma carona para o hospital, mais dinheiro. Dia desses, alguns irmãos vieram falar comigo, falaram: pastor, eu não sei se o senhor sabe, mas tal pessoa está me devendo um dinheiro. Aí veio um, veio dois, veio três. E tem gente que é assim. Tem gente que não pode ver gente, que vê naquele grupo algum tipo de ajuda, né? Por isso que nós temos o nosso departamento de ação social. Pastor, fulano está precisando de uma cesta. Você fala com a gente, nós vamos lá, a gente faz a triagem, a gente vai ver da real condição da pessoa e a gente está ali para ajudar. Eu quero aqui agradecer muito a Michele e o Daniel e os grupos que, mesmo na pandemia, até hoje, mesmo sem estarmos com as células funcionando, eles continuam todos os meses trazendo as cestas para ajudar algumas pessoas, para que doemos algumas pessoas. Quando eu encaminho para a prefeitura, a pessoa diz: ah, pastor, mas a cesta da prefeitura é muito pequena. Cavalo dado não se olha os dentes, é ou não é? Aí tinha uma irmã perto, a irmã é bocuda, falou: come menos. Não vou nem falar quem era a irmã, vocês têm uma ideia. Come menos, ué. Você está precisando, ó. Falar: ai, meu pai.
Então, você precisa compreender o que é ser igreja primeiro. Você percebeu que um monte de coisas disso tudo que eu estou falando, você não está fazendo, aí você quer ser abençoado, mas você não está sendo igreja. Você não está fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. E outra coisa, tem gente que foge, igual Jonas fugiu para Tarsis. Deus manda para Nínive, deu dinheiro para ele comprar passagem para Nínive. Sabe o que ele fez? Pegou o dinheiro de Deus, chegou no guichê e comprou para Tarsis. Por isso que teve que vir de carona na barriga do peixe. Verdade? Deus deu dinheiro para ele, compra passagem, Nínive. Ele falou, Nínive? Pior lugar da face da terra. Lá eles são sanguinários, implacáveis, cruéis. Logo na entrada da cidade tinha pirâmide só de cabeça, de crânio de pessoas. Falou, tem certeza? Me manda para Disney, Miami. Eu quero pregar para o Mickey, para a Minnie. Já pensou que alegria? Tem gente que, não, eu quero fazer missões. Não faz no bairro dele. Você acha que vai fazer missões em outro país, gente? Não, eu quero fazer missões. Não faz na cidade dele, vai fazer missões em outro país. Não ganha uma vida, uma alma aqui, vai ganhar em outro lugar. E outra coisa, ele não sabe o que é ser um missionário. Eu saio com os irmãos, sabe o que os irmãos fazem? Eu não como cebola. Começa a tirar a cebola. A pessoa fica até constrangida. Gente, se colocarem pedra na mesa, nós que temos um chamado missionário, temos que comer e dizer, que delícia. Quer mais areia e pedra? Eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro. A gente fica constrangido. Não dá para ser missionário. Missionário vai ter que comer de tudo. É sério. Então nós precisamos compreender o que é ser de Deus primeiro. Porque eu não sei nem o que é ser de Deus, e eu acho que tenho fé, e eu quero receber aquilo que eu não vou receber. E é por isso que tem muita gente que pede, e não vê o milagre chegando. A Bíblia diz, muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Então, você ora uma coisa agora, olha só como é que é. Deus, me abençoe com esse loiro, eu gosto de loiro. Deu 15 dias, falou, não Senhor, pensando bem, não é bem loiro que eu gosto, eu quero moreno, Senhor. Eu quero um moreno, cabelo pretinho, moreno. Passou um mês, falei, não Deus, não é nem loiro, nem moreno, eu quero um negão para mim, um mulato assim, ajeitado, com a força de Sansão, que dê aquele abraço, quebra-osso, Senhor. Então o que ele fez? Ele fez, olha só, ele pecou, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Por quê? Nem digas diante do anjo que foi erro. O anjo, de repente, já está trabalhando por causa de uma coisa. Daqui a pouco o anjo para no meio do caminho e fala, epa, não é mais? Mudou de ideia? Fala, então tá bom. Aí começa a trabalhar em outra coisa, porque tudo é o anjo que trabalha. Daqui a pouco, não, eu quero um carro branco. Não, branco não, eu quero um carro vermelho. Não, vermelho também não, eu quero um carro preto. Aí o anjo fala, você quer saber de uma coisa? Agora eu vou ficar aqui, ó. Aí nada vai acontecer. A pessoa muda toda hora de opinião. Senhor, eu quero mudar de Bragança. Não, eu quero ficar em Bragança. Não, pensando bem, eu quero mudar de Bragança. Você quer... Olha o anjo. Senhor, estou sentindo no coração, eu quero fazer biomedicina. Daqui a pouco, não é biomedicina, eu quero fazer fisioterapia. Daqui a pouco não é mais fisioterapia. Daqui a pouco fala assim, não, eu quero fazer farmácia. Aí o anjo pega, estuda sozinho aí, criatura. Você não sabe o que quer. E a gente faz muito isso, gente.
Deus me usa. Aí os anjos ficam felizes, porque você quer ser usado. E começa a trabalhar a favor do reino. Daqui a pouco você fala, não quero mais não, estou desanimado, estou cansado, essa igreja não muda, é tudo sempre do mesmo jeito, esse irmão me desanimou, essa irmã me... O anjo de novo. Agora quer fazer as coisas? Não vou te ajudar não, você não sabe o que você quer. Não, eu sei sim, Senhor, que eu quero, eu tenho um chamado, aleluia. Vou orar todo dia agora, 2 horas por dia. Aí ele ora um dia, ora 2, ora 3, o diabo fica assim, ele não vai conseguir, ele vai parar logo, ele não tem constância. O anjo fica, não, vai, ele está trabalhando a determinação, ele vai mudar. Daqui a pouco, não consintas que a tua boca faça pescar a tua carne. Aí o diabo fica assim, eu não falei para você que ele ia parar? Então, melhor do que orar 2 horas, é orar 1 todo dia. Tem gente que fala, não, pastor, eu quero orar 3. Quanto tempo vai durar isso? Não, eu quero orar 4. O Regis estava orando quanto por dia, Regis? 6 horas, né? Quanto você está orando hoje? 1. Vocês entenderam? Então, não parou. Ainda bem que ele é otimista, né? É melhor estar em 1 do que em 6 e não dar sequência. Porque a própria pessoa desanima, ela começa a concorrer com ela mesma. Aí, ou se não, pega alguns irmãos na igreja, você está orando quanto, irmão? Estou orando 6, vou orar 6:30, vou orar 7, vou orar 8. Então, um fica concorrendo com o outro. Por quê? Porque é infantil. Então, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, eu preciso permanecer em oração, ligado com Deus, com o céu, o tempo todo. Lembra, Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Olha a oração de Jesus. Se você fosse, você vai no cemitério e ressuscitar Lázaro, o que você ia fazer? Meu Deus, vou no banheiro. Primeira coisa é a oração da privada. Você sabe o que é a oração da privada? A oração da privada é aquela que fala, só um minutinho eu já venho fazer essa libertação aí, só um minutinho eu já venho orar por você. Aí você vai no banheiro, você quer ser muito humilde, você enfia a cabeça dentro da privada, você diz assim, Senhor, só mais uma vez me usa. Senhor, não deixa passar vergonha, Senhor. Se manifestar um demônio, não deixa dele falar do meu pecado. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não sou convertido não, mas se essa pessoa pedir uma oração, como que eu vou dizer não? Não tenho para onde fugir, Senhor, meu Deus. Misericórdia, Senhor, me reveste, amém. Aí ele vai lá, pronto, sai do banheiro espiritual, né? Não, onde está a pessoa para eu orar? Vamos orar. É a oração da privada. Eu já fiz, já. Eu acredito que quem está rindo já fez também. Ajoelha na privada. Senhor, porque ele quer ser muito espiritual, né? Deus me olha, eu estou aqui ajoelhado com a cara na privada. Que deprimente isso, Senhor. Mas isso não move o coração de Deus. Se você entendesse o propósito de Deus para a tua vida, você ia parar de se perder em tantas coisas aí que acontece e que não era para acontecer mais. Sabe por quê? Enquanto você está brincando de espiritualidade, de fé, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. E quando a gente chegar no céu, na prestação de contas, vai falar, você conhecia o Zezinho? Zezinho, eu conhecia, é amigo meu. Então, você ficou de ir lá na casa dele, pregar para ele, por que você não foi? Eu falei, então, eu ia, sabe Jesus, eu ia, o senhor sabe que eu ia, mas não deu tempo, né? Ele quis morrer antes. Então o sangue do Zezinho está sobre as tuas mãos. Eu falei, não, meu Deus do céu. E a gente é assim. O fulano separou, sabe por que ele separou? Você não cuidou. Dia desse um irmão conversou comigo, e ele me deu um corretivo, e ele estava com razão. Por quê? Porque eu estava falhando como pastor. E a gente tem tantos filhos, só 2 peitos, não é? Ou mama aqui, ou mama aqui. É difícil. Sabe, eu preciso de mais pessoas me ajudando.
Mas eu preciso de pessoas com encargo, com coração. Eu não preciso de irmão fofoqueiro. Está sabendo o que está acontecendo. Mas o ribalabachuri cantas. Não é para fazer fofoca. É só para você orar e interceder. Pronto, estragou. Não é assim que faz. Então a gente tem que orar e dizer: Deus, coloca amor no meu coração. Está faltando amor, por isso que eu estou negligente. É por isso que eu estou falho. É por isso que eu estou do jeito que eu estou. Então tem vezes que a gente precisa balançar a árvore para ver se cai algum fruto maduro, não é? Aí Deus vem, chacoalha a gente, fala: olha, faz a minha obra, gasta a sola de sapato, vai lá cuidar dessa pessoa, vai lá visitar essa. E é assim, amados. Dia desses, eu fui orar por uma pessoa e eu estava orando a Deus. Falei: Deus, como é bom cuidar de gente. Como é bom ir na casa dessa pessoa. Como é bom fazer libertação. Como é bom levar Jesus. Como é bom pregar o reino. Então você não imagina o quanto você já é rico. Só falta dinheiro para nós, amados. Porque rico nós já somos. Nós temos Jesus. Mas Deus cuida de nós. Deus multiplica. E Deus abençoa. Então nós precisamos crer naquilo que está para acontecer. Então a fé, ela está intimamente ligada a essa responsabilidade espiritual que nós devemos ter. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. E a gente faz muito isso, é ou não é? Deus, eu quero entregar meu dízimo, minha oferta, se o Senhor me abrir essa porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego. O que você faz? Eu falei: então Deus, eu preciso colocar minhas contas em dia, eu estou muito endividado, o Senhor sabe como é que é. Olha o anjo aqui, ó. O Senhor sabe como é, mas eu prometo, Senhor, que eu vou te entregar o meu dízimo e minha oferta com fidelidade. Aí depois de 6 meses a pessoa é demitida, ele vem: ô pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, fui demitido. Ele falou: mas por que, irmão, que você foi demitido? Não sei. Aí o anjo está aqui, ó. Não sabe. Prometeu e não cumpriu. Não espere você ter condições para fazer alguma coisa para Deus, comece a fazer desde já. Vendeu uma dúzia de ovos, você diz: eu vou dar o meu dízimo da venda dessa uma dúzia de ovos. Vendeu lá meia dúzia de pé de couve, não, eu vou dar meu dízimo da meia dúzia desse pé de couve. Foi um trabalho extra que fez, foi uma gratificação que recebeu, foi um salário, foi um pagamento, foi uma pensão, foi uma indenização, não sei. Sempre você tem que lembrar: eu preciso ser grato a Deus. Sabe por quê? Hoje está tudo bem, você pega e gasta. Aí você deixa de plantar, lá na frente você vai passar necessidade de novo, precisão de novo, carência de novo. Por quê? Porque você não honrou a Deus naquele propósito, de acordo com aquilo que você tinha prometido no teu coração. Ô Senhor, me abençoa. Faz, Senhor. Aí Deus pega e Deus faz. E sabe, Deus é amoroso demais, mesmo a gente não merecendo. Ele vem e Ele faz. E primeira coisa que a gente fala quando recebe a bênção, primeira coisa, por exemplo, eu chamo você para orar aqui, aí você vem orar, né? Oh Deus, eu não mereço estar aqui, Senhor, eu não mereço estar nesse altar, Senhor. Oh, o Senhor sabe, Deus, da minha vida, o Senhor conhece as minhas falhas. Não precisa orar isso. Mas que a pessoa se sente tão condenada, que ela precisa colocar isso para fora. Como primeiro eu vou pedir perdão para Deus ouvir minha oração depois. Deus, Ele sabe quem nós somos. Deus sabe com quem está lidando.
Então a gente precisa ter um coração puro, um coração humilde, um coração tratável. Deus me chamou para ir para o altar, eu vou honrar essa oportunidade. Eu vou orar com toda a minha fé, com toda a minha autoridade, com todo o meu fervor para os meus irmãos, como se fosse para mim. Inclusive ele ora por ele também. Então é assim que funciona. Então o diabo, ele sempre vai querer dizer para você: você não merece, não é para você, senta porque de pé cansa, você não vai receber bênção nenhuma. Mas quando você compreende o poder da fé, você vai começar a colher até o que você não plantou, pela misericórdia de Deus. Porque a bênção de Deus começa a acontecer de tal maneira, de tal forma, e a gente sempre fala, né? Quando você está na bênção, não é você mais que pesca, é o peixe que pula no seu barco. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Olha só como é que Deus se ira com a gente. Porque a gente provoca. Então a gente precisa ter maturidade. Não é dizer, eu não vou prometer mais nada para Deus. Não. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer fazer através de mim? Eu quero fazer. Falei há pouco do Lázaro, né? A oração de Jesus foi: obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado porque tu sempre me ouves. Só isso. Obrigado porque tu sempre me ouves. A gente pode ter essa fé para dizer isso para Deus: obrigado porque sempre tu me ouves. Então a gente precisa se consertar, porque pedir perdão a gente perde todo dia. Tem que ter posicionamento de ser igreja, entender o que é responsabilidade espiritual, para poder ter uma fé eficaz, efetiva e operante. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Coloca para mim Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Diga, eu preciso aprender a crer. Preste atenção. Quando você crer, não vai ter mais tempo ruim. Você vai ver que Deus vai começar a operar de uma forma livre. Porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Então quando você fica todo dia declarando, olha o que diz aí: a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você fica todo dia: eu sou vitorioso em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor me deu ousadia profética. E você está fazendo isso brigando com aquele medo, receio que está dentro do teu coração. Obrigado, Senhor, porque tenho saúde divina. Obrigado porque o Senhor me curou. Curou da minha cabeça, curou do meu coração, curou do meu estômago, do meu fígado, do meu intestino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou do coração. Obrigado pelo coração novo. Comece a agradecer. Veia, desobstrui em nome de Jesus. Desentope em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sou próspero. O Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque os teus recursos são intermináveis e a tua bênção vem sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Sabe, quando você começa a se ligar mais com o céu, em vez de reclamar, murmurar, choramingar e se lastimar, você vai ver como que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E não tenha medo, não tenha receio. Confia. O nosso Deus
é um Deus de bênção. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6. Vamos lá para Hebreus 11, né? 11:6, deixa eu ver. 11:6. 11:6. Hebreus 11:6. Diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então eu preciso aprender a ter fé. As pessoas aí fora no mundo, elas não sabem o que é isso, mas você está aprendendo a desenvolver a sua fé. Por exemplo, você já tem uma fé natural. Por exemplo, você senta nessa cadeira e acredita que ela não vai quebrar e você vai cair no chão. Você acredita que você vai voar num avião e ele não vai cair. É uma fé natural. Você acredita que vai entrar no seu carro, vai embora para sua casa e nada vai acontecer. É uma fé natural. Só que existe uma fé que é sobrenatural. E você vai desenvolver ela na Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Todos nós aqui somos unânimes, nós cremos que Deus existe, amém? A outra parte que a gente erra, olha só: creia que Ele existe e é galardoador. Sabe o que significa isso? Presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Aí, quando você entender isso, você vai ser muito mais abençoado do que você é abençoado. O pastor Aloísio diz o seguinte: ele tem lá as filhas dele, mas tem uma filha que recebe mais presente. Aí tem uma reclamação: o senhor foi para os Estados Unidos, mas o senhor não trouxe para mim um iPhone 12, 13. Mas a outra teve a ousadia de pedir. A outra acreditou mais no pai, do seu amor, que ele ia fazer. Você precisa crer mais em Deus. Para encerrar, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Tem coisa que você nunca pediu para Deus. E você acha que essa conformidade tua é humildade. Não é, é pecado. Você tem que ter mais coragem, mais ousadia profética, para poder pedir para Deus aquilo que você até hoje não pediu, porque você não teve coragem de pedir. E quando você pedir e acontecer, você vai dizer: foi Deus que fez. Somente Deus tinha poder para fazer isso na minha vida, para materializar essa bênção, para materializar isso que aconteceu. Então nós muitas vezes ficamos assim, reprimidos. Não vou pedir, está tudo certo, o que Deus quiser dar, Ele dá. Ele é galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. Então Deus está falando com você hoje para você romper, para você sair dessa posição que você está. Então você precisa ser um melhor crente, você precisa se encontrar em Deus, você precisa pregar a palavra, você precisa ser de oração, jejua, você precisa buscar Deus na sua palavra, você precisa ser presente nos cultos, você precisa ser um dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. A gente ia fazer o jantar dos dizimistas no final de ano. Olha que alegria! O jantar dos dizimistas era uma oportunidade que eu tinha de agradecer aos irmãos que cuidaram da igreja no ano. Aí a gente teve um problema sério. Por quê? Porque a pessoa que diz que é dizimista não é dizimista. A pessoa muitas vezes, o marido é dizimista, a esposa não é dizimista. E não tem como chamar a mulher, não chamar o marido. Não tem como. Então eu tive que cancelar o jantar dos dizimistas. Agora eu sou muito grato a Deus, porque nós temos assim irmãos muito comprometidos com Jesus, e é comprometido com Jesus mesmo, porque se for olhar para nós, a
pessoa não faz. Então olha como é bonito isso. Por quê? Olha o que diz a Bíblia. Louco, esta noite lhe pedirei a tua alma. E ele estava preocupado só com os barracões e enchê-los com a colheita. Louco, hoje, esta noite, pedirei a tua alma. Então, enquanto nós estamos vivos, nós precisamos ter a fé que vai nos mover a fazer grandes coisas para Deus. E quando nós fazemos grandes coisas para Deus, Deus faz grandes coisas para nós. Amém? Antes de fazer a última oração, eu quero pedir para você separar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, que você possa se agarrar em tudo isso que nós pregamos hoje, para a tua vida mudar, mas mudar de verdade. Que você possa compreender que você tem um propósito espiritual no reino de Deus. Que Deus te chamou e te chamou por um propósito. Balança a mão, senão eles não vêm. Então imagina, Deus ele quer fazer muito mais por você. Só que isso na verdade depende de você. Por isso que o versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu vou ter uma outra postura, um outro posicionamento, um outro comportamento. Eu vou fazer tudo diferente. E eu quero convidar você, no final dessa oração, para fazer isso. Tua vida vai mudar, tem que mudar. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Faça o seu Pix. Ele está em tela, o número do Pix. Você que é de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil, mundo, faça o seu Pix, abençoe a obra de Deus. Faça a sua transferência, depósito, ou entregue a sua oferta no domingo à noite. Você que não trouxe hoje, você que veio desprovido, entenda o quanto isso é importante para você, e como a tua vida vai mudar nesse aspecto, em nome de Jesus. Pode trazer à frente, enquanto nós vamos cantar este cântico. Nasceu do coração de Deus. Vamos ficar em pé. Ele plantou no meu a semente da promessa. Tua palavra regou minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, e no coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus, ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Diga assim comigo: Deus, quero te agradecer pela minha saúde, pela capacidade que o Senhor me deu de fazer o que eu faço. Obrigado pela porta que o Senhor abriu. Obrigado porque até hoje o Senhor cuidou de mim, da minha casa, do meu lar e da minha família. Obrigado porque eu tenho vivido muitos milagres. Eu quero abençoar a tua igreja, abençoar a tua casa, abençoar meus irmãos e irmãs na fé, abençoar a nossa família com esta oração. Quero pedir por todos aqueles que estão endividados, inadimplentes, com alguma conta atrasada, que estão vivendo o deserto, o estreito e o aperto. Visita este meu irmão, esta minha irmã. Estende tua mão, Pai,
Tira essa pessoa do sufoco, da opressão, da perseguição espiritual. Em nome de Jesus, libera a vida desta pessoa. Tira ela, Pai, deste ciclo vicioso. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm cuidado da sua obra, aqueles que amam este lugar, aqueles que têm permitido que estas portas estejam abertas através do seu amor. Abençoe a todos e abençoe a mim, Senhor, que eu possa receber uma revelação no meu coração, para poder fazer tudo aquilo que ainda eu não fiz, como aprendemos hoje. Hoje é dia de rompimento, é dia de mudança, é dia de transformação, e eu quero te pedir, coloca no meu coração uma inquietação santa, para que eu possa obedecer, para que eu possa entrar no teu propósito, e cumprir a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que tu fizestes, e pelo que tu farás, pela fé, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, me revela sobre a verdadeira fé, renova minha fé, fortalece, edifica minha fé, me posiciona na vontade de Deus, e eu quero ser um abençoador neste lugar. Eu quero poder fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Eu quero fazer até mesmo aquilo que eu nunca fiz. Deus, eu quero colocar diante de ti todo prejuízo, toda perda, todo atraso que sofri até hoje, e eu quero crer no teu milagre para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Só eu oro por vocês, pode ir, irmã. Pai querido, Deus amado, eu quero colocar diante de ti a vida desta pessoa. Ela precisa ser equipada pelo teu Espírito, ela precisa de armas espirituais, ela precisa desenvolver a sua fé, e a fé desta pessoa não se trata só de crendices e superstições, ela vai viver uma fé viva e poderosa em Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, esta pessoa do pecado, guarda esta pessoa nos teus caminhos, na tua vontade, coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade, em nome de Jesus. Se revela, Senhor, a esta pessoa, dê a ela saúde, força, vigor, vitalidade, energia. Abre caminhos, Pai, onde não tem caminho, abre porta onde não tem porta. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos empresários, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são autônomos, aqueles que estão sonhando com o seu próprio negócio, com o seu projeto de vida. Em nome de Jesus, nós cremos que antes do final do ano, algo de sobrenatural pode acontecer e alcançar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe também os profissionais liberais. Abençoe, Senhor, cada pedido de oração depositado sobre o teu altar. Abençoe cada projeto de vida, Senhor, depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Diga comigo: sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será o ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado
pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus. Pai, eu apresento cada uma das pessoas que precisam de cura. Remova toda dor, todo mal que incomoda. Toca, Senhor, naqueles que aqui estão, naqueles que estão em casa. Formamos uma grande corrente de fé e profetizamos grandes milagres nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Vamos para casa, vão abençoados, debaixo da bênção do Senhor, e estaremos juntos aqui no domingo às 7 horas da noite. Diga, em nome de Jesus. Deus abençoe.